Você sabia que a maioria das pessoas que começam um curso de inglês, elas terminam no mesmo nível que eles começaram? Por que isso? É porque eles focam na estratégia errada. Gente, eu sei quão é difícil de aprender um novo idioma, mas lá no meu curso, vocês vão aprender com o mesmo método que eu usei para aprender o português. Então clique aqui no botão abaixo para saber mais informações. E uma das coisas nas quais eu mais me especializei na vida foi cultura do primeiro e do segundo séculos. Ah, é? Porque o primeiro século é Jesus. É. Se você entende a cultura da Estava Palestina, acontecendo tudo lá. aí você vai saber que o pessoal adorava cerveja. Ah, é? Muito mais. Eles bebiam muito mais água e vinho do que cerveja. Era a tal da cevita, que eles tomavam direto. Eles tomavam mais do que o vinho ou o vinho mais do que a cerveja? A cevita mais do que o vinho. Ah, porque é? a cevita era mais fácil Tá, de fazer. Mais O barato. vinho era mais complexo. entendi. Mas, por exemplo, você vê Paulo dizendo a Timóteo, não fica bebendo somente água, bebe vinho. Por quê? Porque as águas do caminho nem sempre eram saudáveis. Era uma coisa de saúde. Saúde, ele vivia com azia, má digestão, Desinteria. desinteria. Então toma vinho, que é muito mais saudável. Aí vem a crentalhada e fica demonizando o vinho, É. demonizando a cerveja. Jesus tomou muito vinho, muita cerveja. A água que ele podia ter bebido, ele transformou em vinho. E por que essa obsessão da igreja em relação à sexualidade, assim? Não pode isso, gay não vai pro céu. Por que que essa... Você acha que é um tipo de controle? É um tipo de... aquele trabalho em cima da culpa? Por que que eles se No apegam fim- tanto? No fim, é controle. É? A culpa é mídia, mas a finalidade é controlar. É manter tipo- todo mundo dependendo da igreja, do sacerdote, Venham até a mim, eu sei o que pode e o que não pode. da interpretação sacerdotal ou pastoral. Entendi. Mas você vê que Jesus nunca tocou nesse assunto. Estava cheio de gente que dava bunda ali. Prostituta, imagino que devia ter homossexual pra Claro! Desde Todas sempre. as gerações humanas produziram pelo menos 10% de homossexuais. Você vê relatos de guerra, né? De os homens tinham os César. amantes. Né? César era o amante de todas as esposas e a esposa de todos os amantes. Ah, é? Era como ele era designado. O cara voltava para Roma, ó, comia tudo que é mulher de senador, de não sei o que. Agora escolhi o soldado mais gostoso. Mais viril. Tanto para ele comer o soldado, como o soldado pegar ele. Que doideira. Então, é a isso que se chamava de fornicação, de tudo que não prestava. No Novo Testamento, nos Evangelhos, Tem alguns trechos que o pessoal usa, né, para condenar. nos Evangelhos não, porque Não? Jesus não diz absolutamente Qual que era o trecho que eles nada usam? sobre homossexualidade. Ah, é? Não usa nenhum. Jesus não. Você vê Paulo, Ah, tá. que era um cidadão romano, judeu, cidadão romano, criado como fariseu, e que ele diz que quando ele usa a expressão de que os efeminados não entrarão no reino dos céus, por aquela lista ali, ninguém entra também, porque Quem tá mais junto com os efeminados? os irados também não Ixi. entram, os zangados também não entram. Ou seja, o que ele está dizendo é que ou é graça ou você está fora. Entendi. E Jesus não disse nada sobre isso. As prostitutas ou a meretriz, ele acolheu, elas se sentiam em casa, elas o acolhiam e ele ia. Ele as amou e as fez discípulas dele. Ele ensinou os discípulos dele a não serem intolerantes com ninguém. Agora, apanhou até não poder mais. Tem o lance do atira a primeira pedra. né, E a coisa dos fariseus que diziam ele come com prostitutas, ladrões, meretrizes, se diverte, faz os caras rirem e tudo mais. Agora, Devia ser muito louco acompanhar esse cara, né? é uma Imagina. vida insuportável. Viver Jesus hoje já torna você um cara insuportável no meio religioso. É verdade. Quanto mais a minha vidinha vai chegando mais próxima das práticas dele, a minha liberdade alcança o que ele ensinou, mais os religiosos ficam alucinados,
porque isso relativiza o poder da religião. Então, por que te batem tanto? É por causa disso? Claro. De você relativizar tudo que eles colocam como Dogmas, alicerces axiomas, morais, e que se eu não encontro em Jesus, para mim não existem. E tudo é controle, né? E tudo é controle, tudo é medo. Medo. E tudo é dinheiro. Porque o medo também é um estímulo para a doação, a indulgência e o negócio com Deus, de qualquer que seja a natureza. De modo que é uma mecânica da religião muito bem feita. Para, no fim, o cara... Gerar medo, esse medo deixa a pessoa dependente de um direcionamento que gera mais medo e essa engrenagem roda, né? Nunca você tá... Porque a ideia era, eu vou te curar, eu vou fazer uma coisa e você vai lá e anda e você... E você não você vira precisa ir para lugar nenhum. Você é o milagre. Você é a palavra. Você é a palavra viva, como Paulo diz, a carta viva de Deus. Aí não, hoje em dia, se o cara disser, eu gostei disso, então vai para a minha igreja e fica frequentando, porque se você faltar, você vai se desviar e aí o diabo vai te pegar. Ainda tem mais um diabo que vai te pegar. Abre brecha, a tal da brecha. Então, querido, isso tudo é uma balela. O evangelho é verdade, Jesus está vivo. Que é igreja? Jesus fala em igreja? Fala. Jesus fala em igreja 2 vezes. Fala em Mateus, só em Mateus. Fala em Mateus 16, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E fala em Mateus 18, quando ele manda perdoar o irmão, insistir no perdão, 1, 2, 3 vezes. Se ele não quiser mesmo relação, então considera o alguém que não é mais membro dessa comunhão de amor, porque ele não quer ser membro dessa comunhão de amor. Porque ele entrou num estado de refração ao amor, ao perdão, à graça. Aí não é nem questão de dizer não vem, é questão que não dá mais. Não tem mais condição. Uma pessoa. Mas a igreja para ele o que era? A palavra, a igreja, a palavra eclésia... Não era uma construção. Não, é um ajuntamento. De fato, é uma palavra herdada do mundo greco-romano. Igreja era o que existia para todo lado. Toda vez que um procônsul, que uma autoridade greco-romana fazia uma convocação pública, aquela convocação era uma convocação eclesia. Entendi. Eram os chamados para fora. Todo mundo saía de casa e ia para a ágora, aonde a autoridade falava os termos. Seria um tipo de um grande pátio. Era um pátio, era um mercado, pátio, praça, um lugar de promulgação e proclamação de ideias variadas. Caramba. Então, Jesus tinha igreja onde quer que tivesse gente reunida com ele. Por isso que ele disse 2 ou 3.